acompanharam esse último capítulo de debate devem ter perdido o número de contas de quantas vezes o Prota precisou morrer pra conseguir treinar depois que o seu treinamento foi iniciado dentro de Efeltos. E aí galera, beleza? Quem fala é o Ars, galera. Antes do vídeo começar, eu apenas queria falar sobre alguns pontos que rolaram no capítulo passado, como por exemplo, a chegada do Prota dentro de Efeltos, o cara ficando deslumbrado por tudo que ele tava presenciando, o encontro que ele teve com o Indra, além de descobrir que o cara era um completo babaca por achar que ele ia ter tempo de treinar a Sylvie, mesmo depois de tudo que tinha rolado dentro de Dikaten, o que fazia eu pensar que provavelmente esse cara não tinha noção nenhuma entre detalhes do que tava rolando completamente no continente do Prota, ou não ligava se ele era fraco na visão dos Açores. Mas enfim, depois de tudo isso, a gente vai para o local de treinamento do Prota, vendo que dali eles iam utilizar um orbe de éter para poder começar o seu treinamento, com a gente também descobrindo que o Arthur finalmente ia ganhar um outro professor além do Whitson. Desse modo, com a gente também já começando o treinamento do Prota e encerrando o capítulo 151 da Webtoon de The Beginning After the End. Para começar esse capítulo 152 da Webtoon de The Beginning After the End, a gente já começa vendo que o Prota estava tendo um flashback de um de seus antigos treinamentos, onde ele explica que no seu mundo passado ele tinha um tipo de rotina muito rigorosa em relação aos seus treinamentos, já que a única coisa que ele fazia nesses momentos era treinar e meditar para que ele conseguisse nutrir os seus centros de Ki, o que na visão do Prota ele achava que era completamente falho, porque as únicas informações que eles recebiam eram sobre os pontos vitais dos seres humanos para poder contra-atacar, sendo que na hora que ele vai explicando em tudo isso, a gente já vê como é que o Grave ia aguentando todas essas porradas que ele estava levando no seu treinamento da vida passada. E pelo que o Prota falava, todo esse treinamento infligia a finalidade de causar um dano considerável ao oponente, mas ainda assim ele foi até o final para conseguir alcançar o seu objetivo, ou seja, ele acabou falhando várias vezes em relação a lutar contra os seus colegas para poder fazer com que todo o seu cultivamento de Ki e todo o seu treinamento que ele tinha passado não tivesse sido em vão, fazendo com que a gente pensasse o porquê de ele estar relembrando sobre tudo isso da sua vida passada. E é aí que a gente vê que o cara tava lutando em um campo completamente verde e um céu completamente azul, até onde dava pra ver, totalmente surrado pelo quadro nesse momento, até que logo depois a gente vê o Prota caindo instantaneamente, e graças a isso a gente vê uma brecha para que o Asura conseguisse atacá-lo diretamente, deixando um belo ferimento no braço do Prota, porque logo depois a gente também vê o braço dele sendo deslocado, ele quase cuspindo sangue, além de sentir uma dor agonizante. Mas quando ele tenta levantar, é aí que a gente vê o quadro preparando um mega chute para lançar na direção do Prota, o que fez com que a gente nem chegasse a ver o que aconteceu, porque em seguida o Asura só pede para que eles parassem. Depois de tudo isso, com a gente vendo que o Prota logo depois acordou do lado de fora na caverna onde eles se encontraram pela primeira vez, e após ter despertado, é aí que a gente vê o Prota nem conseguindo alcançar algum descanso, já que todo aquele estado de quase morte fez com que ele botasse todo o suco de arco-íris que ele tinha no estômago pra fora. E depois que ele termina isso, é aí que a gente vê o Prota falando que ele podia continuar, o que fez com que o Quadri admirasse o fato do Prota ter uma grande força de vontade, enquanto ele também perguntava quanto tempo tinha se passado desde que eles tinham entrado de novo no orbe de éter, e o Whitson responde falando que eles tinham passado 5 minutos. E na hora que ele ouve isso, é aí que o Quadri percebe que eles tinham passado pelo menos 1 hora, fazendo com que o Whitson já explicasse novamente pro Art que quanto mais tempo eles fossem forçado a ser jogado pra fora do orbe de éter durante esse treino, mais tempo seria levado pra ele conseguir alcançar o seu nível necessário pra poder lutar contra a guerra dos Alacrianos. Pra aqueles que vieram até aqui, e caso vocês queiram contribuir pro canal e tá recebendo mais e mais conteúdos de debate entre vários outros, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho pra não perder as notificações, e ajudem a gente a chegar a 500 inscritos, galera. Vai chegar a aba comunidade no canal, eu vou sempre estar tentando postar conteúdo novo lá pra vocês darem uma olhada. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Ou seja, se ele ficasse empenhado dentro desse treinamento, ele rapidamente ficaria pronto pra essa guerra, mas caso ele ficasse sendo expulso a cada poucos minutos, essa seria uma tarefa muito difícil, até mesmo pros Asuras. Mas mesmo assim, o Prota já também alega que a culpa não era dele, afinal era o Quadri que tava sempre matando ele pra que ele saísse de dentro do reino do orbe de éter, e por causa disso, é aí que o Quadri já fala que ele tava indo no nível das crianças Asuras pra que o Prota não morresse de cada em um minuto, até porque ele não conseguiria lidar com o estresse que ele teria caso o Asura aumentasse o nível. Você fala que durante tudo isso a gente vê o Quadri elogiando o Prota, principalmente por ele estar conseguindo lidar com a sensação de quase morte muito bem, o que o Prota nem parecia estar interessado durante tudo isso. E na hora que ele fala isso, é que a gente vê eles voltando pro seu treinamento, com o Prota logo depois também percebendo que tinha se passado 1 semana depois que eles entraram novamente. E por pensar em tudo isso, foi a chance perfeita para que o Quadri desse um soco na cara dele, enquanto ele também pensava que o Whitson tinha explicado para ele que graças ao orbe de éter, todo o dano que ele estava sofrendo em relação à sua alma era bem diminuído
o treinamento, fazendo com que o Prota pensasse o quão poderia ser doloroso caso ele não tivesse passando por aquilo utilizando esse artefato, mas nem dá tempo de ele continuar a pensar em tudo isso, porque na hora que ele tava correndo com um dos braços quebrados para tentar escapar do Asura, nós vemos que o Quadri rapidamente acerta ele no estômago, deixando ele fora de circulação até que ele conseguisse se recuperar. E uma dessas experiências de quase morte é que ele percebe que já tinha se passado vários meses desde o tempo que ele veio treinar com o Quadri pela primeira vez, já que ele automaticamente tinha morrido pro Asura em apenas um golpe, sendo que entre esses treinamentos sempre rolava aquela pausa para que ele dormisse ou comesse. E como se não fosse suficiente, ele também tinha percebido que os golpes do cara sempre eram os mesmos, tendo o mesmo padrão, sendo que mesmo ele fazendo tudo isso, ainda assim o Prota nem conseguia desviar de um ataque sequer, fazendo com que nesse espancamento o Quadri já desse uma dica para ele confiar no seu corpo o máximo que ele pudesse, já que o seu corpo seria a única coisa que não ia deixar ele na mão. E ao ter dito isso, é aí que a gente vê um bando de vezes que ele tava voltando e indo para dentro do reino da alma, percebendo que era vergonhoso para ele continuar daquela maneira, vendo a diferença de poder entre eles. Daí depois da 100ª ou 50ª, sabe-se lá vez que ele tava conseguindo entrar pra dentro do reino da alma, é aí que a gente vê ele conseguindo finalmente desviar de um dos ataques do Quadri, mas acaba sendo por pouco que ele quase não foi golpeado outra vez, até porque ele novamente perde o foco, deixando a perna exposta pra que o Quadri atacasse, além de um elogio que o cara já lança pra tentar animar o Prato, falando que ele tava resistindo mais do que normal. E depois que ele diz isso, é aí que ele pede pra que o Ort ignore a dor do seu corpo e tente lidar com ela, pra que ele não se desespere e consiga manter o foco. Mas mesmo vendo tudo isso, a diferença de nível e a força dos ataques que o Quadri tava lançando em cima dele ainda era enorme pra que ele conseguisse aguentar por muito tempo, até que logo depois o Prota acaba tendo que jogar a lana, principalmente pelo fato de ele ter acertado sua mandíbula, mas sendo elogiado pelo seu professor por não ter sido morto. E como Sung, nessa hora a gente vê o Arthur esticando o dedo médio pra ele nessa hora, até que ele pede pra que o Art descansasse, já que ele tava sendo curado nessa hora. E ao ter rolado isso, é aí que a gente vê ele pedindo pra que eles dessem um tempo do combate. E ao ouvir isso, é aí que o Prota não começa a entender nada do que tava rolando, porque ele achava que ele não tava conseguindo evoluir o máximo que podia, mas foi aí que o Quadri explicou pra ele que ele tava se superando em uma velocidade assustadora, pelo menos maior do que ele pensava, só que a única coisa que tava impedindo ele de progredir era a sua teimosia, já que caso o Art continuasse nesse ritmo, ele poderia destruir o seu subconsciente, o que fez com que o Prota não entendesse nada, porque ele achava que por estar dentro do reino da alma, ele não acabaria ferido caso o Quadri não matasse ele instantaneamente. E quando ele diz isso, é aí que o Quadri fala que ele não tava nem falando do seu corpo, mas sim da sua mente, pelo fato de ele ter lidado com várias mortes desde o início do seu treinamento, só que mesmo que a morte não seja um ponto final, ainda assim era uma coisa assustadora, mesmo por os Asuras mais poderosos, que ocasionalmente atrapalharia o seu treinamento e diminuiria a sua produção de resultados para que ele pudesse moldar o Art para se tornar o guerreiro que ele sonhava que ele poderia ser. Afinal, se tratando de dor, o Quadri sabia que cedo ou tarde o corpo do Prota tentaria proteger ele de qualquer maneira, quer o Art queira ou não, mas com a quantidade de dor e treinamento certo, ele poderia se tornar o escudo e espada mais confiável que existia. E mesmo assim, o Prota nem por um segundo cogitou em escutar o Quadri, fazendo com que o seu professor que tivesse que agir para que ele finalmente entendesse toda a situação, desse modo lançando a sua aura pra cima do Prota no mesmo instante, até que em um piscar de olhos já a gente vê ele atingindo o Prota, atravessando seu peito como se o Art fosse feito de papel naquela situação, sem falar que ele automaticamente já cospe uma quantidade de sangue por causa disso, o que fez com que o Quadri rapidamente também paralisasse o braço do Prota para que não houvesse problemas. E ao ver que não haveriam mais reações, é aí que ele coloca o Prota para conseguir se deitar suavemente na grama, explicando que o Art tinha instintos incríveis e bem diferentes da maioria das pessoas, mas se por um ponto isso parecia positivo, o Quadri já fala que isso seria um dos maiores obstáculos que ele teria dentro desse treinamento, pois existiam muitas coisas que ele ainda tinha que aprender, enquanto outras coisas ele tinha que desaprender. E por causa disso, era esse o objetivo que o Quadri tinha em tentar moldar ele para ser um lutador que nem mesmo os Asuras seriam capazes de terem visto. Desse modo, com ele arrancando o punho de dentro do ar, quando o Prota percebia que ele estava treinando, mas quer seja uma ferida letal que ele tinha no peito, ou o ânimo de treinar com mentores habilidosos, ou pela guerra que estava prestes a surgir, ele tinha a sensação de que era um misto desses três que estava fazendo com que ele continuasse com a gente no final vendo todo mundo que o Prota amava sendo cuidado e treinado para a guerra que estava prestes a chegar. Desse modo, a gente encerrando o capítulo 152 da Webtoon de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente tô ansioso pro próximo capítulo, principalmente porque a gente vai ver o Tassi chegando dentro da obra para poder treinar com arte, e a gente vendo um novo Lucas chegando na situação
situação, tendo que lidar com seu novo complexo de inferioridade, pelo fato de ele não tá conseguindo nem lidar com um ser menor. E galera, ao final do capítulo que vem, talvez a gente já veja o Prota conseguindo lidar com 4 crianças Asuras ao mesmo tempo, já que o Quadri vai acabar botando ele para lutar contra os 4, como parte do treinamento do Art. Mas para que você não perca quando tudo isso acontecer, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar para todo mundo que ainda não conhece a Webtoon ou ainda não deu uma olhadinha, e se puder, ativa o sininho para não perder as notificações. Afinal, caso você faça isso, você vai ser o primeiro a receber o conteúdo quando sair fresquinho aqui no canal. E não vai embora não, porque aqui na tela final eu vou estar deixando um vídeo de personagens que ainda não apareceram dentro da Webtoon importante para o futuro da história, e uma playlist aqui embaixo com todos os conteúdos de debate. Fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!